Muito boa tarde a todos, é com extrema alegria que a gente está aqui de volta com o nosso programa Inovação e Negócios de todas as quintas-feiras, às 13 horas, ao vivo, sempre com convidado, convidadas especial, aqui na Jangadeiro Band News FM 101,7 e mídias sociais do YouTube e Facebook do Jornal Jangadeiro. E agora o nosso programa passa aos sábados na TV Jangadeiro, SBT, às 9 horas da manhã. Então dá uma conferida lá. Programa hoje sensacional, é um formato que eu queria já ter implantado isso, já fazia algum tempo. E a gente está inaugurando hoje e periodicamente, mas tipo uma vez por mês, a gente vai fazer um programa em homenagem às mulheres, tá? Tá certo? E a gente vai entender, tá certo? Toda essa ótica feminina e situações do dia a dia, né, desafios, tá certo, da mulherada aí em todas as áreas de mercado financeiro, como executiva, enfim, tudo que se relaciona às mulheres a gente vai entender aí ao longo de alguns programas, durante o mês de novembro, tá? Desculpa, dezembro e ao longo de 2023. Ninguém melhor do que duas queridaças, tá? Para a gente fazer esse programa inaugural em homenagem às mulheres, tá? Aqui do meu lado, a Luciane Salas, tá? A Lu é diretora executiva de investimentos e planejamento financeiro nessa empresa Orgulho Cearense, que é M. Dias Branco, tá? E ao lado da Lu, outra queridaça, Renata Paula Santiago. A Renata é diretora financeira da BSPA e primeira mulher, atual presidente do IBEF e a primeira mulher presidente do IBEF Ceará, que é o Instituto Brasileiro de Executivos da área de finanças. Muito obrigado, Renata. Lu, muito obrigado. E eu já vou começar aqui nosso bate-papo com a pergunta para você, Lu. Falando em M. Dias, a gente sabe que M. Dias tem uma política muito bacana em relação à liderança feminina, tá certo? Privilegiando, dando muita importância e valorizando a presença feminina em seu quadro de funcionários. Tu pode explicar isso pra gente um pouquinho, pra gente começar o bate-papo? Claro. Obrigado pela tua presença, viu, minha amiga? Eu que agradeço. Primeiro, agradecer ao Sistema Jangadeiro por estar aqui. Agradecer a você, Daniel. Achei a iniciativa excelente. Não tenho dúvida que a Renata aqui vai ser um anfitrião excelente com você para receber as mulheres incríveis que o Ceará tem. Tem muita mulher pra gente conversar, não tem não? Eu já lhe disse, tem muita mulher arretada. Não vai faltar, vai ter fila aqui para participar. Tem muita gente boa pra gente conversar, viu, Renata? Tem de mulheres que representam essa força, né? A força da mulher, do homem cearense, que estão buscando as suas posições no mercado cada vez mais, né? Então, uma alegria estar aqui com você, Dandan, mais uma vez, obrigada pelo convite, e estar com essa mulher linda por dentro e por fora, também arretada. Ela é nota 1000, né? Ela é nota 1000. Olha, mas falando da liderança... Queremos entender como é que M. Dias trata isso, né? Um negócio muito bacana. Esse é um tema importante para M. Dias. A gente anunciou, inclusive, os nossos compromissos até 2030 da Agenda ESG, e um dos compromissos é a liderança feminina, é a pauta feminina. A gente se comprometeu até 2030 em alcançar 40% dos cargos de liderança sendo feminino. Hoje a gente muito relevante, né? Hoje a gente já está em 29%, 30%, vai para a gente arredondar. Nós temos 40% do conselho, que é raríssimo, assim. Demais, a gente vê quase todos os conselhos 100% masculinos. Conselho de M. Dias, então, 40% são mulheres. Feminina. A Renata, que é também do IBGC, formada em curso de conselheiro, sabe disso. 56% dos conselhos não tem nenhuma mulher. Nem comitê de auditoria, nem conselho fiscal. Então, a M. Dias, com esses 40%, inclusive no nosso comitê de auditoria também temos mulheres. Com esse indicador, a gente entrou no indicador TEVA Índices, que cria indicadores para ETFs, para as Exchange Trade Funds, que puxam recursos para quem tem esses indicadores diferenciados de ESG. A gente faz parte do TEVA Índice para ESG Liderança Feminina. E aí, então, extremamente importante, né, Luciane? Isso está sendo puxado por uma empresa icônica para o Brasil, porque a maior empresa de massas e biscoitos do Brasil, e
principalmente para o nosso estado do Ceará. Ou seja, a M. Dias está dando importância ao fato de ter diversidade na sua composição de líderes, no seu conselho. Então, a importância também para nós como Estado de estar sendo puxado pelo ícone do Estado do Ceará, que é a M. Dias. Exatamente. Todo mundo meio que olha, né? Se espelha, busca. Exatamente. Né? E a gente quer essa agenda de influência, a gente acredita nessa agenda de influência. Não é à toa, quando você me convidou, eu disse, não é perfeito, casa com o que a gente pensa como M. Dias, com o que eu penso. Na maioria dos meus speeches, por onde eu vou, eu falo muito da liderança feminina, porque a gente tem que influenciar umas às outras. É isso que tem transformado o mundo empresarial. E que a gente entenda, né, Luciane, que isso não é uma modinha. A empresa, a M. Dias da vida, está fazendo isso porque ela enxerga seus ganhos na gestão, na liderança, que isso se reverte em números para a própria organização. Total. Renata, para você ter uma ideia, eu trabalho no mercado financeiro, vocês sabem, e o nosso universo é um universo muito masculino, né? Vocês também são grandes executivos da área financeira, e a gente fez um trabalho lá no nosso escritório, deliberadamente, hoje são, sei lá, umas 80 pessoas lá, mas a gente fez um trabalho de uns 3 anos para cá que eu não tenho número exato, sinceramente, mas eu acho que mais da metade é mulher. E foi deliberado, porque de fato é uma diversidade que faz todo sentido. Faz todo sentido. É uma agenda muito importante. Para a gente, na M. Dias, foi muito importante publicar essa agenda. Deixar claro que é um compromisso até 2030. Isso também repercute internamente. Sim. Porque você concorda que para a gente ter 40% da liderança, a gente precisa que todos os nossos gestores, mulheres ou homens, entendam que essa é uma agenda importante. Então, a gente tem, na política de recrutamento e seleção, isso envolve o canal de ética. A gente tem 0 tolerância a preconceito, não só feminino, mas qualquer preconceito. O nosso canal de ética atua fortemente nesse tema. Então, é tudo muito embasado em programas e políticas que sustentem isso, que fique de pé, que não seja só uma frase linda soltar por aí. E que isso é uma jornada, né? Se é até 2030, nós estamos em 2022, isso vem desde a seleção, desde incentivar jovens que hoje estão na média liderança, vamos dizer assim, no cargo de analista, que elas têm sim espaço. Então, isso é uma construção. Isso é que é interessante. Sim. Eu vi esses dias, Renata, coincidentemente, falando em M. Dias e IBEF, a Renata Paula é presidente do IBEF, que é o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças aqui no Ceará, e também diretora financeira da BSPA. E a Lu é a diretora financeira na empresa M. Dias Branco, né? Essa empresa tão querida por todos nós. Eu vi que teve uma visita institucional do IBEF na M. Dias. Esses dias foi isso? Semana passada, né? Dias. Como é que foi, Renata? Conta aí. Eu costumo muito... Foi a turma do IBEF? Foi a turma do IBEF. Nós levamos uma turma de cerca de 35 associados. Foi ela, nossa anfitriã. Foi. E essa possibilidade de conexão, ela é ímpar. Porque, assim, se eu não tiver um acesso, um contato, eu bato na porta da M. Dias, claro, tem a recepção, mas é totalmente diferente de você ter essa conexão, né? E aí a gente tem isso, e ela diz, não, vamos abrir a porta. E aí tem coisa mais prazerosa para um executivo abrir sua casa, a gente que é cearense, que gosta, né? Cearense, você também já se considera cearense, né? Abrir sua casa, ou a gente entrar na casa do amigo, ver uma construção de uma família linda, né? Com a história do seu Ivo, a história do pai do seu Ivens, passada para o seu Ivens, passada para os filhos, passada para as gerações e passada para os funcionários, né? E aí você vê tanta grandiosidade dos números, porque essa planta daqui, isso me impressionou e eu gravei, processa 650 toneladas de trigo por dia. É impressionante, né? 650 toneladas. É muita coisa. Mas que, além da sua estrutura super robusta, é formada por pessoas que nos acolheram com um sorriso no rosto, de orgulho de pertencimento, e no final nos presentearam com, além de um bate-papo maravilhoso, uma manhã inteira, com o livro do seu Ivens, que é de uma história de um cearense. Um ícone. Icônico. Eu sou absolutamente suspeito para falar de M. Dias, tenho alguns amigos muito queridos lá, realmente é uma pauta sensacional, sempre, né? Tudo... O jeito que M. Dias trata a tese ESG é absurdamente incrível, né? Uma adequação e uma preocupação
com a sociedade a qual estamos inseridos. Com o ambiente. O ambiente, é uma energia assim maravilhosa. Agora me diga aqui uma coisa, Lu, Renata, vocês são grandes executivos da área financeira, coincidentemente, né? Vocês são assim C-levels, né, que são executivas de alto nível, e coincidentemente ambas são da parte financeira. E eu tenho percebido nas minhas andanças que isso é algo comum. Cada vez mais mulheres atingem posição de destaque em grandes empresas. Por que, Renato? Por que você acha que isso tem acontecido? Eu enxergo Tem alguma coisa específica? Não, eu acho isso, enfim. do mesmo como eu estava falando de uma jornada, eu enxergo isso com vários vieses culturais. Né, assim, a gente tem uma mulher que até bem pouco tempo atrás, eu vi recentemente, vi ontem isso, até acho que ou é 1964 ou 1968, uma mulher só podia ter uma conta corrente com autorização de um homem, né? Então, no Brasil. Então você muito recente, muito né? recente, nós estamos falando de 50, 60 anos atrás, né? Então assim, então você tinha uma mulher de certa forma tolhida, né? E ainda tinha a questão maternidade, que para nós é um fato também preponderante. E aqui estão duas mães de família falando, né? Eu tenho o Eike de 13 anos, a Luciane tem duas pequenas também, que não são mais tão pequenas, né, Luciane? A gente tem que deixar registrado isso. Qual a idade delas? Eu sou quase mãe de, deixa eu ver quantos, 5, eu sou vó, é porque eu não me chamo de vó, ó. Conta essa história de Eu tô saber agora. Renata, completa, vamos já detalhar isso aí. Como é que eu dou conta, né? Mas a gente também tinha a questão maternidade, onde a mulher ela entendia a maternidade como uma parada que não tinha mais volta, né? Então era uma suspensão. Então você tinha um aspecto cultural que agora, com a tecnologia, com uma série de coisas e com essa mulher percebendo que ela pode conciliar os diversos papéis dela, eu entendo que essa mulher está observando, ei, eu consigo. Então, são diversas gerações. Provavelmente a geração da mãe da Luciane, da minha mãe, começou a mostrar, começou a ver resultados, mostrar para nós que através da educação a gente consegue o que a gente quiser. E que sim, a maternidade não é parada obrigatória. Né? Assim, é um momento que você sim pode conciliar. Que você, por exemplo, eu brinco mesmo que eu tenho 499 papéis, né? Tenho o da BS Par, né? E eu tenho de esposa, tenho de mãe, tenho de filha, tenho de amiga, tenho aquele momento de me cuidar. Sim. Então, eu acho que o que está acontecendo as mulheres estão percebendo que com planejamento elas conseguem sim. Então, elas estão se abrindo, se permitindo. Algumas conseguem, topam, gostam, outras conseguem, não gostam, mudam, outras não querem, cada um com seu momento. E tudo bem. Lu, algo a acrescentar? Você vê alguma coisa assim diferente? Por que você acha que as mulheres, na sua visão, é cada vez mais comum um papel de protagonismo em grandes empresas, pequenas, médias empresas hoje, Lu? Você sabe que eu acho que a geração já da gente, né, a gente já começa a ver de forma diferente. Eu concordo com a jornada, né? Mas quando eu olho, por exemplo, minha mãe tem 80 anos. E ela fez faculdade, então fez faculdade há 60 anos atrás. Ela disse, na época, ela era uma das poucas mulheres que iam à universidade. Ela tinha um Fusca, ela chegava lá no carrinho dela, ela disse, quase não via mulheres dirigindo, muito menos na universidade. Isso para ela quebrou um paradigma grande. Para mim, que já tinha ela, que trabalhou a vida inteira, nós somos 4, ela teve 4 filhos, né? Quer dizer, como é que ela trabalhou? Ela, né, conduziu a família, tinha meu pai, tinha os filhos, e para a gente já é outro paradigma. Para as minhas filhas é outro paradigma. Os paradigmas vão diminuindo. Né? Mas enfim. Você começa. Então, quando às vezes vem a pergunta mas por que as mulheres estão conseguindo entrar mais? Porque isso é uma jornada que vem sendo construída e daqui a pouco essa pergunta não vai mais. Ela começa a não fazer mais sentido. Eu nem consigo responder às vezes, mas por que estão conseguindo mais? Não sei responder, para mim é tão normal, para mim eu sento numa mesa com 20 homens, se for o caso, para conversar. Eu nem sinto que tem 20 homens e que eu sou mulher naquela mesa. Até porque a gente olha e vê, eu não vejo normal. Eu não vejo isso, eu não vejo diferença. Pronto, estamos alinhados. Nós somos absolutamente iguais, intelectualmente iguais, né? Muda o físico ali, mas o intelecto é igual.
Então, eu nem sinto a diferença e eu passo muito por essas situações, não só mundo financeiro, eu diria, o financeiro realmente talvez tenha um teor mais masculino, mas tem outros mundos aí que também são bem masculinos. Engenheiros, né, civis, tem muito, um mundo mais masculino. Empresa de construção civil, com certeza. Do setor. Então, às vezes as pessoas me perguntam, mas como é que você consegue entrar numa reunião, né, que já tem lá 20 pessoas. Inclusive, era uma pauta que eu anotei até para tocar nesse assunto, que é uma curiosidade minha e de muitas pessoas, vocês estão até antecipando. É muito comum, né? Chegar em reunião só tem homem, muitas vezes. Ainda mais vocês, Renata, Luciane, que são da área financeira, que é um mundo. Sim. É muito comum isso? É muito comum, mas está mudando muito. Está mudando, eu né? tenho visto muitas mulheres incríveis no mercado financeiro. Mensalmente... Tem muita gente boa mesmo. Mensalmente, eu costumo sempre falar com vários economistas no Brasil, de bancos. Tem uma mulherada no setor econômico enorme. Heads de banco, officers de banco. Dos officers que nos atendem, várias mulheres. Mulheres à frente de renda fixa, Cara, eu acho que isso... Na M. Dias, várias no setor financeiro. Então, eu acho que... Que antes a gente via muito em áreas que eram caracterizadas como áreas de mulher, né? E hoje a gente começa a ver que não. Isso é coisa de mulher, isso é coisa de homem. Não existe mais isso. Eu acho que existem, sim, personalidades, né? Assim, não tá, na minha forma de pensar, não está ligada ao gênero, entendeu? Está ligada a estilos. Então, assim, o meu estilo me dá, eu tenho skills, eu tenho formação que me dá para a área financeira. Então, mais homem, mais mulher, não acredito nisso. Eu acredito muito em seu estilo de liderança. Mas, assim, ainda existem muitos homens, ainda existe preconceito, ainda existe diferença. É um processo ainda inicial, né? Nós estamos rompendo com isso, né? Até mesmo eu acho que, por que hoje a gente vê também mais mulheres nesse aspecto? Porque começou-se a perceber também o valor dessa característica de alguns perfis, que é esse jeito mais zeloso, esse jeito mais atento, esse jeito mais organizado, que muitos perfis femininos, claro, têm, né? Então, eu gosto demais de trabalhar com mulher, falando sério. Vocês me conhecem, eu gosto demais, eu adoro. É um complemento maravilhoso. Eu brinco que o Dr. Beto diz que às vezes trabalhar com homem é chato, né? Porque homem tem nessas coisas. Então, eu acho que é muito da gente trabalhar esses perfis, procurando encontrar a pessoa certa para o papel certo. E, claro, as mulheres estão entendendo o poder que elas têm. Sim. Vocês falaram uma coisa muito legal, que é óbvia, né? Mas às vezes as pessoas desprezam o elementar, né? Não é questão de ser homem ou de ser mulher. É a questão da habilidade, da característica. Habilidade. Isso tem que ser retirado dessa barreira. É uma barreira. É um rótulo, né? É uma barreira. É uma coisa que foi sendo repetida diversas vezes e não existe. Eu não consigo ver qual é a profissão que ambos não poderiam exercer. Exatamente. Né? Então, é isso que tem que tirar, dessa cortina de fumaça da frente das mulheres. Será que eu posso? Claro que pode. O que é o contrário? Por que não? Né? Então, acho que esse movimento, e assim, pessoas como eu e como a Renata, que nos expomos, falamos da nossa vida pessoal, né? de desafios que a gente passa, inspiram outras mulheres. Uma coisa que... E a história do também, isso volta para você, né? Teve acho que um podcast que eu e a Andréa, que é outra diretora mulher da super MDias, incrível, né? Faz parte do conselho de vocês. A Andréa é da parte de gestão pessoas, e sustentabilidade. né? Mas ela engloba estratégia e sustentabilidade. Ô, Lu, será que ela vem aqui um dia falar comigo sobre o modo que MDias trata as pessoas? Total, ela vai amar. Convite já aqui no ar, né? Para a Andréa, para a gente entender. E é corredora também, né? Gosta de correr. Olha aí, convite aqui no ar para a Andréa, para a gente entender. É que eu e a Andréa fizemos um bate-papo também desses de inspiração da liderança feminina, não lembro se foi ano passado ou ano retrasado, e fica gravado lá na nossa universidade corporativa, para quem quiser acessar a qualquer momento. E um dia eu estava entrando na fábrica e esqueci meu crachá, tive que parar, o pessoal da segurança foi atrás de um crachá temporário e se dirigiu a mim
uma mulher da segurança da portaria, né? Por que uma mulher não pode ser da segurança? Claro que pode. De fato, é um perfil que parece ser mais masculino. Mas eu achei tão legal, ela chegou para mim e disse, eu já assisti seu podcast com a doutora Andréa, foi muito bom, me inspirou demais. Coisa Cara, boa, né? aquilo me Ganhou ganhou o meu dia com uma dia, dessa, né? ganhou Porque o dia. aí eu falei para ela, eu fiz, você é que me energiza num mundo tão masculino Masculino, como o da legal. segurança, você aqui se destacando, ainda diz que escuta o meu podcast, que gostou. Quer dizer, isso tem troca, né? Isso volta. Programa hoje muito especial, tá? Com a Luciane Salas. A Lu é diretora financeira, né, de planejamento, de investimentos dessa empresa super querida que é a Mídias Branco S.A. Com a querida Renata Paula. A Renata é a diretora financeira dessa outra empresa, Orgulho Cearense, a BSPA. Né? Um grande abraço aqui ao Beto, Dr. Beto Studart. E a Renata também é a presidente do IBEF, a primeira mulher presidente do IBEF, que é o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Ceará. Né? E a gente está aqui batendo um papo para entender um pouco o motivo desse protagonismo que as mulheres assumem cada vez mais nas empresas. Lu, você falou agora uma coisa há pouco, né, Renata? Eu não esqueci, não. Eu sou mãe de quantos? Eu não esqueci, não. 5. Eu não esqueci. Você já era avó. Conta essa Eu história. não esqueci, não. A sua história é muito bonita, Lu. Assim, você é uma grande mãe, você é uma executiva altíssimo nível, você tem uma história de um trabalho muito bem feito fora do país e 2 filhas, né? Como é que foram essas transições, Lu? Tá. Muda de país, muda de escola, né, Renata? E nasce uma filha, nasce outra, e você tem uma história longeva em grandes empresas, e foi para fora e voltou. Você é pernambucana? Sou pernambucana. Você é pernambucana, é quase vó. Explica aí. Explica aí. Nós temos tempo. Tá bom. Não, Renata, eu quero entender essa história. Mãe de 5, assim, eu tenho minhas 2 filhas, que é a Giovana, de 14 anos, e Mariana, que vai fazer 10 anos terça-feira. Que maravilha, hein? E meu marido tem 2 filhos do primeiro casamento, que é o Paulo e a Nath. E a gente perde a data, né? Mas acho que a gente tá juntos há 22 anos, se eu não me esqueci. Não é só homem que esquece, não, né, Luciana? E, enfim, o Paulo e a Nath eram pequenos e hoje são adultos, né? Mas para mim os trato como filhos. É filho né? total. Então por isso que eu sou mãe de 4, aí o quinto é o meu dog, que é o Cookie. Então para mim eu sou mãe de 5. Qual a raça dele, hein? É um Shih Tzu. E, Cookie? Cookie. E antes da M. Dias. É bem sugestivo. Olha as energias, tudo flui. Biscoito, M. Dias, né? É bem sugestivo, né? Dias, o nome dele era Cookie, demais. E o filho mais velho do meu marido tem 2 filhas, olha que mulherada, ele fala, eu sou rodeado de uma mulherada, que são netas dele, mas claro que me sinto tão avó quanto, né? legal. Assim, a gente cuida muito de todos eles. Mas falando um pouco dessa história de maternidade e conciliar a carreira, né? Quando eu tinha... Maternidade e conciliação de carreira, exatamente. Claro, Muito isso para bom. mim sempre foi um tema, assim, importante e não negociável, né? A minha carreira, eu botei ela muito importante. Quando eu tinha mais ou menos 25 anos, eu falava inglês fluente, espanhol fluente. Aí eu vem tava a estudando educação, né? francês. A educação. Eu Educação. já era formada eu já era pós-graduada pelo IBMEC, Mercado de Capitais. E eu olhava ali para Recife e falei, Recife está pequeno, eu me sinto a Mulher Maravilha. Ali eu me sentia a Mulher Maravilha. Hoje em dia eu já não me sinto mais não, e eu sei que eu não dou conta de tudo. Mas naquela época eu achava que podia. E eu disse, eu preciso ir para outro lugar, eu preciso expandir e tal. E eu fui para São Paulo, foi na época que eu fui trabalhar na Ambev. E fui solteira, certo? Não tinha filho no jogo ainda ali. Mas a minha prioridade naquele momento era trabalhar, estudar, carreira, me profissionalizar a minha carreira. As escolhas são diferentes, né? Eu vim ter filho mais velho, eu tenho 47 anos, a minha mais nova tem 10, então a mais nova eu tive com 37. E lá em São Paulo fiz outro MBA, então aí já falando de educação, para mim, assim, sempre foi um ensinamento do meu pai.
e esteja com a chave na mão, porque na hora que a porta chegar, se você não está com ela na mão para abrir a porta, já a história do cavalo selado, né? Que a sorte lhe encontre preparada. Exato. Esteja preparado, né? Exato. Esteja preparado para quando aparecer o momento, né? Exatamente. Exato. E em 2004, eu e meu marido nos casamos, e foi na época da fusão da Ambev com a Interbrew, e o headquarter global virou em Bruxelas, né? E já ali no começo, eles convidaram em torno de 40 executivos para fazer a jornada internacional de levar a gestão da Ambev para fora. Nós éramos 4 mulheres, e o restante todos homens. E fomos. E meu marido, na hora, topou. Ele também era executivo na época de área comercial. Ele disse, ótimo, vou fazer um sabático. Isso é um ponto importante, né? Da parceria. O homem, eu não seria o que eu sou hoje se não fosse ele. Exato. Eu digo que ele é o meu maior coach. É impossível ser. Bonito né? de você falar isso. Legal. Sensacional depoimento. Porque não é uma concorrência, né? Não é uma corrida. Não, e a gente foi escolhendo como um projeto familiar, né? Ele teve um momento dele lá de executivo, depois ele quis ser empresário, enfim, a gente vai conciliando. É o projeto da família. Exato. E é o projeto de ser feliz. Não é o projeto de alcançar o maior sucesso. Não. É o projeto de ser feliz. E isso vai ter altos e baixos na vida, né? Como família. E quando a gente foi para Bruxelas, era para eu tocar um projeto de 2 anos. Ele disse, não, 2 anos de sabático, estou tranquilo, vamos, né? Mas aí, enfim, a Ambev foi crescendo lá fora, a ABI e tal, e foi ficando grande, e a gente foi ficando, e dificilmente eu ia conseguir voltar para o Brasil. Eu tinha uma função global, então eu tinha que viajar muito. Eu viajava do Canadá, China, Rússia, a Europa inteira. Era bem intenso. Lu, você ficou quanto tempo? 4 anos. Tá. 4 anos lá. Eu saí de São Paulo para lá, depois eu fui repatriada para São Paulo. E no meu 3º ano, aí o relógio biológico Bate a porta. bate, você não pode, né? Para mim, quando eu fui dando ali o 3º ano, eu disse, quer saber, eu preciso, né? Eu queria a maternidade, para mim era importante. Quero engravidar, enfim. Então, me atentar e deu certo, né? Deus mandou. E quando eu engravidei, eu me virei para o meu chefe e disse, olha, eu não vou conseguir continuar essa função global, né? Isso não significava que eu estava abrindo mão da minha carreira. Isso é uma coisa importante de ser dita, que eu acho que as mulheres, às vezes, elas têm receio de dizer sim, não, de ser honesta. Aquele momento, para mim, era ser honesta, de ser feliz, de dizer, ó, eu quero continuar sendo a super executiva que eu me sinto ser, no outro papel, que concilia esse momento que eu quero ter bebê. Eu não vou poder ficar com um bebê em Bruxelas e eu dentro do avião do Canadá à China. Valeu enquanto durou, né? E eu fui super bem recebida pelo tema. O meu chefe na época, enfim, a quem eu me reportava, muito bem compreendeu e falou, concordo com você. Vamos puxar uma posição. E está na hora também da tua carreira ir para outra posição, e a gente conciliou isso. Enfim, eu estava contando até para a Renata aqui no corredor, que é outra dessas histórias clássicas de maternidade. Minha filha nasceu em setembro de 2004. Em julho de 2004, foi a fusão com a Budweiser, nos Estados Unidos. E eu já com um barrigão ali de 7 meses. Sabendo que já é uma fase da gravidez que a gente já... É uma fase dura, eu engordei aqui só, então enfim, tava dureza, mas... E o Brito, icônico Brito, presidente global, me passou de corredor e disse, você vai ter sua filha em Nova York, nos Estados Unidos, né? Eu disse, não, chefe, dá mais tempo não. Eu já estou aqui nascendo. Já tem outra pessoa que eu estou preparando, um cara super fera que entrou, ele até veio do INSEAD, entrou no meu lugar. Eu disse, cara, vai ser o cara para a operação dos Estados Unidos. Eu toquei toda a implementação do Orçamento Base Zero nas operações da ABI no mundo. E eu falei para ele, aí ele olhou assim, você dizer para o presidente global, não vou? Não vou. Não. Você tá louca? Tem que dizer. Você tá louca? Eu não recebi de volta tá bom, não quero mais saber de você. Ele recebeu super bem. Super bem. E ele ainda olhou para mim, não com a pessoa grávida. Deve ter te respeitado mais ainda. E ele olhou de volta para a pessoa grávida e não me respondeu para a pessoa grávida. É a história de respondeu para a intelectual Luciana e não para uma mulher que grávida ainda. Eu disse a ele assim, eu disse, Brito, eu já estava 4. Carlos Brito, apenas contextualizando, é um executivo de altíssimo nível brasileiro, reconhecido mundialmente lá da Ambev, né? Isso. E aí eu disse, Brito, eu vou para o meu 4º ano de implementação de OBZ no mundo inteiro. Eu vou virar Mrs. OBZ.
Zibibi. Eu disse, não faz sentido para minha carreira. Ele, você tá certo. Naquela hora, ele não olhou para a mulher grávida, ele olhou para o intelectual executivo que ele queria. Um dos motivos também que ele é o que é, né? O cara... Exatamente. Eu acho que, assim, estou contando no detalhe aqui essa história, porque fez diferença para mim como pessoa. Eu fui altamente feliz pelas decisões que eu tomei. Eu acho que eu não teria sido feliz se eu tivesse dito, não, quer saber, eu tenho que ir para Nova York, né? Eu tenho que ir para mais esse desafio num momento que era importante. Mulher, volta para cá. Pois Vamos é. aqui puxar esse rapidinho aqui. Eu voltei super feliz, com uma posição muito interessante. Voltou para São Paulo? Voltei repatriada para São Paulo, para uma posição na área de suprimentos. Eu fui tocar toda a área de suprimentos indiretos da Ambev na América Latina. E muitas pessoas me questionavam, como você está voltando para o Brasil, executiva global, como é que você não foi para Nova York? Eu disse, gente, eu estou tão feliz. Né? Não boto para baixo minha alegria de estar de volta, numa posição muito interessante, conciliando de ter minha filha perto de avó, tio, né, que é importante para a família, para o momento. Então, assim, foi... Na minha cabeça, estava muito bem resolvido. Parece que na cabeça de algumas pessoas havia questionamento, mas isso é outra lição. Você tem que seguir o seu coração, né, o que está na tua mente que faz sentido. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, minha amiga Luciane Salas, por esse compartilhamento incrível dessa sua história aí. Renata, ela falou duas coisas aqui, alô, que eu sei que tem muito a ver com você, que já conversou aqui outras vezes, inclusive no programa. Educação. Sim. Educação, valorização do educação leva a estudo. gente para onde a gente desejar. E a outra coisa que ela falou aqui, que eu também já, né, eu te conheço, a gente conversa muito sobre isso, e eu também queria saber mais de você, essa conciliar maternidade Sim. com vida profissional. Algum depoimento, Renata, da tua Primeiro, eu queria história? agradecer a Luciane, porque a gente tem uma tendência, eu vou chamar perfil feminino, tem uma tendência a achar que o fato de ser uma alta executiva não tem possibilidade de conciliar família, né, com a carreira. Né? A gente vê inúmeras histórias aí de pessoas que optaram por não ter filhos, né? E aí eu costumo muito dizer que isso não está relacionado necessariamente à carreira, mas sim são escolhas pessoais em função de várias coisas. A minha equipe escuta muito de mim, agora meu filho Eike escuta muito também. Com planejamento, a gente tem tudo o que a gente desejar. Então, eu vou repetir, na verdade, eu vou encorpar a minha frase, Dandan. Com educação, estudo e planejamento, a gente chega onde a gente desejar. Porque os meus pais, eu venho de origem muito humilde, diferente da sua mãe, que teve a questão da graduação, a possibilidade. Eu sou letras. Letras. Inglês, então eu gosto pelo idioma. Meu pai é motorista de táxi, minha mãe professora da prefeitura, mas eles sempre me colocaram uma coisa que acho que carrego na minha vida. Através do estudo, minha filha, você vai conseguir o que você desejar. E tem uma cena, Dandão, que eu guardo na memória. Eu fui fazer o vestibular, isso em final de 1990. E eu pego o ônibus para ir para a Universidade Federal, porque na minha época era só a Universidade Federal. E quando eu volto, tá a minha mãe me esperando na porta de casa, ali naquela torcida para passar na faculdade. Então, isso é muito forte para a gente. Então, isso é uma coisa que eu carrego e que eu quero passar para os meus filhos e para quem trabalha comigo, para quem está ao meu redor. Então, a questão da educação te proporciona, né? Você falar inglês e espanhol foi o que te abriu uma carreira internacional e de principalmente olhar e dizer assim, ei, quero voltar, vou ser repatriada e feliz. A Luciane teve a opção, né? Exato. Ela teve a opção de ir e de voltar, e que é mais gostoso ainda. E principalmente, que eu acho que ela falou uma coisa que também é muito linda, e eu vou usar as suas palavras. Se a gente não tiver um parceiro, né, do lado, te apoiando, a rede de apoio, né, a gente não consegue. Então, é um companheiro, né, para estar ali do teu lado, pegando na tua mão. E aí é uma pergunta que eu também quero já fazer a você. É a sua rede de apoio que cuida da tua casa? É a secretária do lar,
a avó, é uma amiga que te quebra o galho e pega sua filha. Você tem uma reunião importante no essas relações não têm peso. Ontem eu estava reunida no lançamento do nosso Best Christmas, lá no Best Design, que foi lindíssimo, que a gente teve Paulo Depois José. Fala um pouco sobre Depois eu vou isso. falar sobre isso, né? E aí... Nós queremos ir, né? Vamos sim, tá com a programação imperdível que a gente fala já. E a minha alegria, eu estava no Best Design ontem trabalhando, eu fui abrir junto com a minha partner, né, de palco, a Renata Santos, e a minha alegria quando eu vejo meu filho chegando com os amiguinhos, né, e as mães dos amiguinhos sentando numa mesa, isso não tem preço. Né? Então, assim, e com o meu marido também, com o pai, isso não tem preço. Então, assim, é esse partilhar. Um não é excludente do outro. Né? Como foi plantado muitas vezes. Então, assim, eu acho, Dandan, que com educação, com planejamento, com conciliação, né, tudo é possível. Principalmente, e as mulheres estão percebendo isso. Sim. As mulheres estão percebendo isso. Com certeza, algumas mais, outras menos, gerações mais, gerações menos, e a gente vai nessa construção. Qual era o ponto que você queria perguntar para a Lu, Renata, que você citou aí? Tem uma coisa que eu percebo muito comigo, né? Eu coloco que, assim, eu tenho, hoje, nós estamos na faixa dos 50 anos, e eu falo isso com muita alegria, né? Porque eu olho para trás e vejo a jornada que eu construí, igual a sua, lindíssima. Eu também olho para trás, né? e vejo, eu me sinto a mesma menina dos 20. Dos 20. Só às vezes não tem mais o mesmo pique para correr tanto, mas a gente, né? Mas é uma alegria tão grande. Mas muitas vezes a gente passa uma imagem de muita força. Né? Na fala, na colocação. E aí eu queria te perguntar uma coisa, porque eu hoje falo isso de uma maneira muito clara. Já teve situações de muito medo? Sempre. Medo em que sentido, Renata? Pelo fato de ser mulher? Medo de ser mulher, medo de dar errado, medo de eu vou usar uma palavra que eu tenho até evitado usar. Medo de não ter sucesso, porque você falou que é sucesso. Né? Assim, a métrica de sucesso minha pode ser completamente diferente da sua. E no caso, a Lu deixou isso muito claro agora, né? Eu tô tão feliz. Para mim, a métrica de felicidade, Não é? a minha métrica de carreira é altíssima, mas a de felicidade ainda é acima dela. Então, se eu não conseguir conjugar tudo isso, não fica de pé. Esse momento é muito rico aqui, tá? Porque a gente está aqui com duas mulheres, com duas executivas do mais alto nível, a nível Brasil, certamente. Tá certo? Tá? E a gente vai falar agora sobre medo, né? Porque são coisas que geralmente a gente não fala, né? Hoje, nesse mundo de Instagram, de redes sociais... Todo mundo é tão perfeito. Todo mundo é tão perfeito, aquela vida do outro é tão bonita e você fica tão instagramável, né? Não é? Então, assim, é um belo ponto, Renata, porque, assim, vocês têm muito sucesso. E isso é o que eu falo, não é na vida empresarial, não. Vocês são pessoas de sucesso. Teve medo, Lu, em algum momento? Tem várias passagens, até para completar. Teve segurança? Também, a história, né? Então, eu fui repatriada. Se mudar de cidade, não é fácil. Quanto mais de país. Né? Mais de país. Então, acho que, assim, quando eu fui para Bruxelas, até você mais jovem, não tinha filho, era só eu e meu marido. Então, acho que não tive tanto medo ali. É um risco menor, né? Eu não tive tanto medo ali. Quando eu saí de casa com 25 anos, que eu fui para São Paulo, meu irmão estudou no ITA e estava se formando, também ia sair de São José dos Campos para São Paulo, e eu disse ao meu pai, meu sonho é estudar na USP, fazer um MBA na USP, e já que Marcelo tá saindo do ITA agora, eu vou morar com ele, tudo mais fácil e tal. E meu pai disse assim, minha filha, vá. A única coisa que vai dar errado, se der errado, sua cama tá aqui guardadinha no meu quarto. É o famoso artifício da volta, né? Então, assim, dá um friozinho na barriga? Dá, mas você tem que enfrentar esse frio na barriga, você tem que seguir em frente atrás do seu sonho. Eu acho que no dia que a gente não tivesse friozinho na nossa barriga, tem uma coisa errada. Perfeito. Tem uma coisa errada. No dia que a gente tiver... Isso rejuvenesce. Rejuvenesce. O que eu acho é o seguinte, se a gente tiver um dia com ausência de zona de conforto, tá errado. Você tá errado. Tá errado. Você tem que estar sempre meio que desconfortável, que é o que vai lhe impulsionar. Com equilíbrio, né? Pra gente também não ficar desconfortável e se desequilibrar completamente. Acho que esse também é um... É um risco vamos dizer, um risco calculado. A gente vai para em situações, porque assim, às vezes a gente passa tanta força que dá a impressão de que tá tudo bem. É verdade. Que tá tudo bem, tá tudo controlado, né? Então, a gente olha e diz, claro,
tenha o risco, mas se acontecer isso, eu posso pensar nisso. Né? É isso que eu quero reforçar, porque às vezes, como nós somos mulheres de força, dá a impressão de não, com elas está tudo bem, sempre está tudo bem. Foi fácil para elas. Foi fácil para elas. Né? Elas tiveram facilidade para isso, facilidade para aquilo. E para mostrar que muitas vezes, hoje mesmo eu estava me lembrando das vezes que eu tive medo na minha carreira. Né? Das vezes em que eu estava contando um episódio engraçado, que eu fui para a Austrália, na época da aquisição da Nufarm, da Agripec pela Nufarm, eu vou para Melbourne, né? E eu chego com medo, porque eu não tenho inglês fluente, né? Eu e o meu chefe, e aí na imigração me perguntam, what's your Yellow Fever registration? E eu, yellow, amarelo, fever, não sei o que é, registration, registro, Yellow Fever registration, você repete ali umas 30 vezes, eu disse, eu não tenho vacina de febre amarela. Vamos voltar, vão mandar eu voltar. Eu vou virar um mico no Brasil, porque eu viajei 36 horas. Me deu muito medo lá em Melbourne. Me deu muito medo, muito. Claro que eu tive. E aí eu disse, calma. E aí chega uma outra brasileira de São Leopoldo, né, na mesma situação, e eu com medo de falar e ser repreendida pela imigração. Um susto desse, hein, Renata? Né? É desnecessário. Aí eu olho para a cara do meu chefe, que estava no outro lado, fica com a cara feia, marra a cara, né? Porque eu gesticulei ali, e eu, calma, vamos manter a calma. Resultado da história, eu fiquei 1 hora na imigração, até eles indicarem que se eu tivesse algum daqueles sintomas que era de febre amarela, eu tinha que procurar um telefone, ir para um local, e me liberou. Mas, assim, são situações, claro, a gente está contando só uma brincadeira, mas quantas vezes nós assumimos cargos que a gente não necessariamente estava totalmente preparada, mas que tem que mergulhar. E se esforça para isso, e se esforça para aquilo. Inclusive, tem uma pesquisa que diz que a mulher, os homens, na verdade, quando eles se enxergam 60% preparados para uma nova função, eles se habilitam. A mulher, ela tem que ter 90%. Então, isso já existe uma pesquisa, eu confesso que não me recordo a fonte, mas existe que homens com 60% se habilitam. A mulher, ela precisa se achar... O grau de risco que o homem se lança é muito e a mulher maior do que o da mulher. Né? Então, esses são aspectos... Isso é um ponto interessante. Quando me fez lembrar agora uma outra história, vou voltar para que a gente estava falando, mas na época que eu entrei na Ambev, eu achei que a minha carreira para sempre ia ser financeira. Eu só queria ser financeira, e financeira dessa área de tesouraria, com bancos, com operações financeiras. E a Ambev é muito conhecida por querer que o executivo circule, né? Em várias. E aí, depois de 2 anos que eu estava na tesouraria, o diretor financeiro me chamou e disse, o diretor de suprimentos quer falar com você. Eu disse, suprimentos? O que tem a ver com isso? Ele quer que você seja a compradora de açúcar para a América Latina. Eu disse, eu não entendo nada de caminhão de açúcar, né? E mas aquilo foi... E tu virada. Eu fui compradora da América Latina de açúcar. Deu tudo certo. Deu tudo certo, entendi tudo de caminhão, de açúcar, de usina. E hoje te facilita quando você vai comprar na Medias hoje, provavelmente. Que Deus faz os traços também. Impressionante, porque, né? Veja, na Ambev, a açúcar não era uma categoria importante, né? Porque o grosso da Ambev é cerveja, açúcar era um pequeno. Mas era importante naquele momento, eles queriam mais pessoas de finanças para estruturar a parte de política de hedge, de comitê de hedge. Açúcar é uma commodity cotada em Nova York, muito líquida, e eu tinha bagagem para me gabaritar nisto. Mas no restante todinho eu não tinha bagagem, né? Que é a história do risco. E na hora ele disse, você tem que ir. Eu disse, eu vou, né? Eu vou... Conhecer uma área que, teoricamente, você não tinha grande afinidade. Achava que não tinha, né? O que me repatriou de volta para Bruxelas, eu assumi suprimentos, uma área de indiretos... Né? Quer dizer, as coisas vão... Aí, açúcar, super importante. Quando eu entrei na Coca-Cola, açúcar é o principal commodity de custo da Coca. É super importante lá na M. também, né? Segundo lugar, depois do trigo. Mas as coisas vão tomando, você se arrisca. Engraçado. Aprende na jornada. Vai conspirando, né? Vai conspirando. E o que eu ia falar também da história do medo, para mim, um dos momentos que eu tive mais medo na carreira versus vida, né? Eu saí com 25 anos de Recife para São Paulo, quando eu tinha ali quase 30, fui para Bruxelas, fiquei 4 anos, voltei,
já com uma filha, né, bebezinha. Quando eu estava 1 ano de volta em São Paulo, enfim, surgiu uma super oportunidade para mim voltar para Recife, como CFO da América Latina, de uma multinacional francesa que tinha comprado uma empresa em Recife. E queria uma pessoa com experiência global, mas com conhecimento local, da cultura do nordestino. Eu disse, gente, não tem ninguém no Brasil para essa vaga. É minha, né? Mas eu me questionei muito. Poxa, eu vou abrir mão do meu stock option de Ambev. Eu já tinha 10 anos de Ambev, eu tinha um plano interessante de ações, eu, né, já tinha sido executiva global, estava no pipeline interessante lá. Mas eu disse, cara, eu estou há 10 anos fora de Recife. Meus pais ficando de idade. Eu querendo ter outro filho, né? Minha filha vai ficar aqui em São Paulo com certa distância. A família do meu marido é de Jundiaí, então com a família dele estava bem resolvida ali. E eu resolvi voltar para Recife. Aí ainda não foi difícil, certo? Aí não foi tão difícil, mas teve sua dificuldade, assim, seus medos, né? Da decisão mais de carreira, pessoal foi mais fácil. Volto para Recife, depois de 3 anos na Areva, fui trabalhar no Grupo João Carlos Paz Mendonça. E lá no Grupo João Carlos Paz Mendonça, um sistema de comunicação, sistema João Carlos JCPM, e semelhante aqui o do SBT, inclusive, SBT, né? super parceiro aqui dos projetos do Nordeste aqui com o Ciro. E depois eu já estava 5 anos lá, e eu já era, enfim, uma pessoa da mais alta confiança do seu João Carlos. E para mim, ali, eu estava na minha cidade natal, com essa pernambucana chato, bairrista, né? Eu disse, para mim, eu vou ficar o resto da vida. A história da zona de conforto, né? Eu não queria mais sair daquilo ali. Tive minha segunda filha Voltei lá. para casa. Voltei para casa. Inclusive, quando fui recrutada, outra história de maternidade interessante, quando fui recrutada, eu estava doida para engravidar. E não tinha acontecido. E quando o executivo do João Carlos, o Jaime Queiroz, me convidou, eu disse, Jaime, só tem uma questão que eu preciso deixar claro para você. Assim, meu relógio está ticking, eu tinha 36 anos. Eu disse, eu quero ter um segundo filho. Eles, qual o problema? Na entrevista, eu deixei claro, isso, legal. que eu ia querer engravidar. E, de fato, eu engravidei, sei lá, 1 ano depois. Interessante essa questão de maternidade, né? É muito mundo forte. Muito forte. É muito forte, né? Para ser feliz, ela é muito forte. E ela traz uma coisa também, que eu acho que é um segundo ponto, Dona. Para mim, a maternidade modificou muito meu estilo de liderança, Luciane. Principalmente... Qual foi isso, Renata? Eu tenho um estilo forte de gestão, né? Assim, para mim não tem nada que seja impossível, né? Aquilo, o impossível a gente vai lá e faz, né? Então, a gente dá um jeito. Sempre foi uma característica minha, né? E quando eu também fui mãe com 35, né? Hoje eu tenho um Wake de 13. Infelizmente, eu só tive um, que eu digo que às vezes é muito amor para um só. Mas a gente tenta sempre fazer com a equipe aquilo que a gente acha que é bom para o negócio, para a equipe. A gente sempre foi, pelo menos a minha geração, a sua também, Luciane, de buscar atingir objetivos. Quando a gente começa a se relacionar com os filhos, a gente começa a observar que não necessariamente o seu ponto de vista é o único. E começa a ver para aquele ente que é aquele amor incondicional, pode ser diferente e também funcionar. E aí a gente vai vivendo uma relação que diz assim, porque eu sonho para o meu filho isso e aquilo. Mas talvez para ele não seja, né, o sonho dele. E aí você vai se modificando e vai começando a enxergar o mundo de uma maneira não só da sua, mas também através do olhar dos seus filhos. É isso que o Wake tem me ensinado diariamente. O mundo pode ser olhado de formas diferentes. Por outras lentes. Porque às vezes, principalmente na correria que a gente tem uma tendência a olhar pelo nosso, bora e vamos, né? Até porque é um jeito que deu certo. Exatamente. É o mais fácil, deu certo. A vida vem te alimentando, dizendo, segue, vai, pode ir, né? Deu certo até agora. E aí, em que pese que a gente tem os parceiros, os maridos, dizendo que às vezes não é desse jeito, a gente vai, não, a gente vai negociando, vai também ensinando a isso, mas filho ensina de uma maneira muito forte, né? Assim, quando eu comecei a perceber que o meu filho não tem o mesmo perfil que eu, com as coisas do jeito que eu fazia para mim, para ele não funcionava, isso foi um grande aprendizado. Caiu uma ficha, né? Assim, com pessoas, porque, né? claro, na equipe tem isso.
né? Até porque hoje a gente já tem uma equipe que você já tem pessoas que trabalham direto com os demais. Mas quando vem um filho para ti, que aí você não consegue delegar, não dá mais para delegar, né? Então, o meu filho, ele chegou para mim e disse: mãe, eu não quero fazer esporte, no início de 2022. Mãe, eu não quero fazer esporte. Eu, oi? Como você não quer fazer esporte? Né? Mas tem que fazer esporte. Mãe, não tem que fazer esporte. Eu não quero. Então, você começa a olhar e dizer assim, por que é que ele não quer? Né? Então, assim, a gente não tem necessariamente que repetir o modelo. Então, eu digo muito, vida, né? leva isso para a vida. Né? E isso modificou a minha relação com a minha equipe na BS. Sim. Né? Assim, mostrar que, então hoje eu tenho duas parceiras de trabalho, a Silvana e a Florinda, que elas olham para mim tem uma que fala, olha para mim assim, e aí eu já aprendi a respeitar mais, porque é como se fossem os filhos, né? Mas para mim, o meu filho me ensinou muito, Luciane. E eu queria te perguntar como foi no teu caso. São 5, cada um com a sua, né? Cada um com a sua. Porque eu também tenho um enteado. Com cookie? Com cookie, né? Porque eu também tenho. É o Shih Tzu. Porque eu também, coincidentemente. É bom demais. As coisas convergem, né? Eu também tenho um enteado, o Tairo, de 35 hoje, que também me ensinou muito. E que foi, de certa forma, uma relação porque eu vejo o amor do pai por ele, né? E vejo as tratativas diferentes e iguais de geração. Então, eu acho que essa relação de maternidade para a mulher ela é muito forte. Um tema interessante dessa questão de maternidade, na época que eu fui expatriada, eram poucas mulheres, certo? Nós éramos 4 e no contrato de expatriação você tinha direito a 2 vezes voltar para o Brasil para visitar a família por conta da empresa, né? Ou 2 vezes por ano. Por ano. E o executivo, que os filhos não foram junto, também tinham direito a ir visitar os pais 2 vezes por ano. Os teus enteados foram? Não tinham direito. Eu não aceitei. Eu falei, peraí, gente, isso aqui não é... Eu sou o único caso onde os filhos não são meus. Mas eu estou tirando o meu marido do convívio dos filhos dele. Faz todo sentido que esteja escrito aqui que também é válido para os filhos do parceiro da pessoa. Eu fui a primeira exceção. Olha aí. A mudança da regra dos demais. E os meus enteados são altamente felizes que eu briguei com eles, porque foram todos os anos. Isso é legal. Mas são coisas que a gente, como é a história da maternidade, você tem que brigar por isso. Aí é porque o RH de lá não foi legal? Não, é porque às vezes não atenta para determinadas situações. E se você se cala, ou se você aceita, fala, a regra não é, deixa assim, né? Deixa assim nada. Vamos mudar, que é assim que a gente muda para as próximas gerações. Então, essa é outra boa aí Essa foi muito boa. Nosso programa Inovação em Negócios, de todas as quintas-feiras, às 13 horas, ao vivo, aqui na Jangadeiro, Band News FM 101,7 e nas redes sociais do YouTube e Facebook do Jornal Jangadeiro. E agora o programa aos sábados na TV Jangadeiro, às 9 horas da manhã. Confere lá. Programa espetacular, sensacional, que a gente está entendendo o motivo que as mulheres cada vez mais têm assumido um papel de protagonismo nas empresas. E essa pauta aqui vai ser constante, não somente relacionada ao tema de empresa. A gente vai ter aqui, tem que ver aí a agenda, pauta, mais uma vez por mês, sempre vai ter aqui. Vou estar com a Renata Paula, presidente do IBEF, recebendo uma outra mulher para a gente bater esse papo. E ninguém melhor do que a Luciane Salas, que para estar aqui com a gente nesse programa inaugural, tá? Só para interromper, o Sistema Jangadeiro e você estão fazendo uma excelente escolha dessa agenda. Quero parabenizar vocês. Não é legal a agenda? Através do IBEF, eu tive a oportunidade, né? Como eu não sou daqui. O IBEF Mulher, né? IBEF Mulher. Muitas mulheres incríveis aqui do Ceará. E a agenda, assim, a sua agenda vai lotar. Como você disse, vai ter muita mulher porreta pra gente trazer. As frases da Lu, tem muita mulher arretada pra gente trazer aqui. E quando você falou não só executivas, advogadas, mulheres vários do governo, segmentos, empreendedoras, mulheres que constroem uma história belíssima e que fazem muito pelo nosso Ceará. Deixa eu fazer um comentário aqui que eu estou observando desde o começo.
Aqui no nosso programa, a gente tem uma caçulinha que a gente adora, que é a Jasmine. E olha, ela deixou o trabalho dela ali, nas mídias. Olha onde é que ela tá. Ela tá sentada na nossa frente, olhando vocês falarem com os olhos, ó. Muito ensinamento, né, não, Jasmine? Mostra ela aí, mostra ela aí. Mostra ela aí. Dá um tchau. Delícia Entendeu? saber que você está gostando do nosso bate-papo, Jasmine. Não, tá muito boa a conversa. Minhas amigas, a gente tem 5 minutos, tá? E eu queria dar daqui a pouco um tempo final aí para as considerações finais. A pauta é muito extensa, tem conversa aqui para 2 horas. Vamos fazer algo de novo, vamos fazer algo de novo. A gente tem que fazer Fazer algo de sempre. novo. Porque tem mas- muita história para contar. legal. Uma coisa que me chamou muita atenção nessa conversa de vocês é uma coisa que é muito forte dentro de mim, que é a questão de equilíbrio. E eu acho que para as mulheres esse equilíbrio é um desafio cada vez maior. O equilíbrio de você focar o seu trabalho, de você focar sua casa, focar a sua atividade física, focar a si mesmo, né? Porque é muito fácil desequilibrar isso. Fácil. Tem horas que você esquece de você, tem horas que você esquece do trabalho, da família. E esse nível de equilíbrio que vocês contaram aqui, muitas vezes, eu acho que você falou uma coisa interessante, Renata. Para dar certo isso, é fundamental organização, planejamento. Para mim, essa é a chave Eu planejamento. perco horas do meu dia, Lu, organizando a agenda. Sim. Horas, assim. Mas você não perde. Você Pois torna é, o seu mas dia eu falo muito que perde mais. porque dá uma sensação, às Sim. vezes, que você não está fazendo nada, né? Não, mas pelo Porque eu contrário. perco horas Você está organizando a agenda. sua produtividade. Então, Exato. Exatamente. Então, para Organizando sua mim, foi um produtividade. ensinamento aqui nesse momento, tá? Em ver como vocês lidam com a agenda, com a organização e principalmente com equilíbrio de vida. Renata Paula, presidente do IBEF, Instituto Brasileiro dos Executivos de Finanças aqui no Ceará, e diretora financeira da BSPA. Luciane Salas, tá? Que é diretora de investimentos, executiva do M. Dias Branco, essa empresa mega querida e um orgulho cearense. Eu queria agradecer a presença de vocês. E a gente tem aí, sei lá, uns 2 minutinhos cada para alguma coisa que a gente eventualmente não falou, que é que precisa ser dito, a pauta é muito extensa. Começar com a Renata. Eu vou terminar agradecendo a você por essa oportunidade de estar aqui com a amiga Luciane. A conversa que foi boa, não foi, não? Foi maravilhosa, né? Dá A gente vontade da depois gente... fecha aqui e continua, né? Primeira O Ciro tá fora oportunidade... lá, vamos lá para a sala dele. A oportunidade de estar aqui falando, desmistificando alguns assuntos, né, assim, desse universo feminino, desse universo em que mostra que a gente tem diversas dificuldades, mas é com esse planejamento. Né, de planejar, às vezes não tudo, mas pelo menos uma espinha dorsal que nos remete a fazer escolhas para ter essa jornada gostosa com família, com trabalho, porque são pequenos potinhos que a gente vai equilibrando nisso, né? E eu vou terminar a minha fala fazendo um convite a vocês para a gente estar na próxima quinta-feira, dia 8 de dezembro. Uma conversa boa demais. Fala um pouquinho. Ontem nós tivemos do lá no evento de ontem. nosso BS Design, na abertura do Best Christmas, né, com o maravilhoso Paulo José cantando para nós, um maravilhoso show, cantando Frank Sinatra, Paulo José cantando Frank Sinatra, né, foi um presente, na Praça BS, né, um evento organizado com todo cuidado, com todo amor, que o nosso presidente nos presenteia, e nós temos uma agenda. Na próxima quinta-feira, Marcos Lessa vai estar cantando Rei Roberto Carlos. Então, fica o convite aqui para os dois e para os nossos ouvintes para estar lá com a gente, né, no dia 8. Dia 12/12 tem Felipe Adjafre e convidados. E dia 15/12 tem Maestro Poti e orquestra para nos presentear com esse momento de Natal tão gostoso para abrir 2023 com muita paz e sabedoria. E a gente nesse programa maravilhoso, né, Danilo? Coisa boa. Obrigado, Renata. Obrigada a lá. você. Lu, querida. Enfim, são tantas histórias, né? Acho talvez uma coisa final que eu queria deixar também, para vocês saberem, eu também venho de família humilde, sabe? A minha mãe teve a chance lá, a família da minha mãe era mais uma classe média, mas a família do meu pai é do Piauí,
E eles viviam da subsistência do gado, e quer dizer, a geração do meu pai, não a geração lá, né? Anterior, não. Anterior, não. E o meu pai, enfim, aventurou, foi para São Paulo e seguiu uma carreira bacana e ralou muito sob a ótica da educação para conseguir alcançar o que alcançou. Ajudou as irmãs dele, hoje são empresárias, têm funcionário público, são mulheres também que me inspiraram pela história de vida, sabe? Então, uma coisa que eu queria deixar também, que eu acho que foi muito bacana você ter dito isso, a vida delas é linda, maravilhosa, não foi fácil. Não foi fácil. Não foi nada fácil. A gente sempre brinca, meus irmãos, eu tenho uma irmã e 2 irmãos, né? E nessa época que meu pai, enfim, era muito difícil para ele nos educar e ajudar as irmãs, né? Então, meu pai fazia questão de pagar um bom colégio. Ponto. Legal. Era o que dava, né? E a gente estudou realmente no melhor colégio de Recife. Mas a gente não tinha a calça jeans da marca, a gente não tinha a mochila da Company, da minha época era da Company, né? A gente... Ela mesma, viu? Ela mesma, aquela carteirinha lá. A gente não tinha nada disso. E a gente vivia num colégio de classe alta. E porque às vezes a gente conversa, eu e meus irmãos, que minha irmã é executiva da Neoenergia, meu irmão... Ele é controller da Oxbow, que é uma de petróleo americana aqui no Brasil. Né? Meu outro irmão, que estudou no ITA, infelizmente ele faleceu, mas foi um precursor da Abra Games aqui no Brasil, da área de games. Então, às vezes, algumas pessoas dizem, nossa, vocês são tudo... Né? Aí a gente, às vezes, se questiona, o que deu certo pra gente, né? Porque a gente não tinha direito à calça jeans, a gente precisava se esforçar para chegar lá. Eu acho que isso é um... Tem uma coisa... quesinho que diz, ei, vamos aqui. E que é possível para qualquer um, para todo mundo. Eu sempre cito aquela questão da medalha de ouro nas Olimpíadas, né? A gente só vê o cara lá chorando, aquele hino brasileiro lindo lá, a gente chora, se emociona. Ninguém imagina quanto aquelas pessoas ralaram para estar ali. A gente está aqui com 2 mulheres de extremo êxito profissional e pessoal. E eu queria exaltar aqui o êxito profissional, ok, todo mundo sabe. Mas principalmente o modo que elas equilibraram a vida delas. E hoje são mulheres plenamente realizadas e felizes como mães, como esposas e em sua vida pessoal de um modo geral. Sempre com um propósito muito firme de levar informação e conteúdo de qualidade acessível a todos de uma maneira muito leve, sempre com educação, né? Sempre com informação, a gente vai sempre para o mesmo canto. É com alegria enorme que eu agradeço a presença aqui da Luciane Salas, que é diretora executiva de investimentos financeira lá na empresa Mídias Branco, essa empresa super querida, um orgulho cearense. E a Renata Paula, a primeira mulher presidente do IBEF, que é o Instituto Brasileiro de Executivos da área de finanças e também é diretora financeira da BSPA, outra empresa orgulho cearense. Um grande abraço a todos e até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Obrigado. Obrigada a você. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Jornal Jangadeiro apresenta Inovação e Negócios. Patrocínio M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você.